No sétimo domingo da Páscoa, nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor, estão lembrados? Já é no finalzinho da Páscoa e no domingo seguinte é festa de Pentecostes, do Espírito Santo. Lá no domingo da Ascensão, a gente ouve os evangelhos, somente os sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas, que no final do evangelho diz que Jesus subiu ao céu. E na narrativa especialmente de Mateus ou de Lucas, se não me engano, Jesus diz assim, é Lucas, na boca dos homens, diz assim: vocês estão vendo esse Senhor que subiu? Um dia ele vai descer, não fique bobo assim olhando para cima. Aliás, essa é a narrativa de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Ora, as pessoas no primeiro século da igreja achavam que Jesus ia chegar logo, porque esta promessa foi ganhando o coração das pessoas e foi sendo multiplicada nos primeiros cristãos e foi sendo colocada então como uma verdade que iria acontecer rápido. Então passou o ano 30, provável ano da morte de Jesus, de acordo com os arqueologistas, passou o ano 40, 50, 60 da nossa era, 70, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 66, e aí por causa da destruição do templo de Jerusalém, por causa de uma revolta, uma rebelião, o Império Romano fez uma quebradeira e destruiu todo o templo, junto com outros tantos, e aí Jesus não voltava. Foi virando o ano 80, Jesus não voltava. E as comunidades começaram a sentir um certo desânimo. Os apóstolos começaram a morrer, todos martirizados, e é por isso que Paulo redige, mais ou menos em torno do ano 50, 60, este trecho de uma carta que ele envia à cidade tessalônica, então a comunidade dos tessalonicenses, dizendo mais ou menos assim: com efeito, quando estávamos entre vós, foi a segunda leitura de hoje, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Nesse contexto aqui, não está gente preguiçosa, talvez sim, um ou outro. Mas nesse contexto estão cristãos que disseram: já que o mundo vai acabar, já que Jesus vai voltar, para que eu vou esquentar a cabeça com a vida? É uma visão religiosa mágica, que também perpassa a nossa ideia hoje em todos os tempos. A ideia infantilizada e mágica de que Deus comanda todas as coisas. Já vi inclusive atrás de adesivo de caminhão, para-choque de caminhão e adesivo de carro: Deus no comando. Olha, Deus pode até estar, de certo modo, no comando, mas Ele não faz mágica. Quem faz mágica é aquele pessoal que estuda e vai para fazer festa de aniversário. Ou aqueles mais chiques que aparecem no Fantástico. Deus não faz mágica. E aí acontece que a igreja saiu dos anos 50, 60, 70 e 80 e chegou agora, 23 de novembro de 2025, e Jesus não voltou, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Mas agora nós podemos dizer que a dinâmica da volta do Senhor é diferente do que nós imaginávamos. Depois de acontecer tudo o que aconteceu, a gente vai entender que a dinâmica da volta do Senhor não é no particípio, é no gerúndio. Jesus está sempre chegando. É por isso que nós vamos entender que aqui no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, apesar dos verbos estarem no futuro, eles refletem exatamente o que a comunidade de Lucas vivenciou. O templo de Jerusalém foi destruído a partir de uma revolta. Por isso que ele vai dizer assim: vocês estão vendo esse templo aí? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí se pergunta pelo quando.
Quando, mestre, vai acontecer tudo isso e qual vai ser o sinal? Isso mostra um pouco do espírito muito propriamente humano de achar que nós estamos no controle de alguma coisa. Eu já falei isso aqui nesses 6 anos que eu estou na Basílica, 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, acho que passei de 10. Qual é a maior ilusão do ser humano? Agora se sabe responder. A ilusão do controle, não é? De que nós controlamos alguma coisa, né? Nós não controlamos nada. E tanto na infância quanto na velhice, aí que a gente não controla nada, nem a hora que a gente vai no banheiro. É para a gente poder ser humilde no intervalo entre a primeira vida e o final da vida. E para a gente ser humilde e entender também que muitas coisas estão sob a nossa responsabilidade e não sob a responsabilidade de Deus. E outras coisas, nós temos que entendê-las como graça ou como provação. Entender como graça ou como provação é reforçar a nossa fé de estarmos, portanto, entregues à graça e à misericórdia de Deus. Principalmente agora, os últimos 150 anos, em que o nosso modo de viver, chamado moderno ou pós-moderno, cria ainda mais essa ilusão de controle pelo ápice do desenvolvimento econômico que a gente viveu nos últimos 100, 150 anos, da Revolução Industrial para cá, aí sim que paulatinamente vocês vão perceber, aos que são historiadores, aos que gostam de ler, vão perceber que foi justamente da Revolução Industrial para cá que o Ocidente cristão foi deixando cada vez mais Deus de lado, o ateísmo foi ganhando cada vez mais espaço, justamente porque esta ilusão do controle tomou conta do coração de muita gente. Então nós vamos entender que mesmo colocados nos verbos do futuro aqui, quando ouvides falar de guerras e revoluções, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, terremotos, fomes, pestes, sinais vistos no céu. Tudo isso não é uma profecia do futuro, mesmo porque, com o mínimo de leitura, a gente sabe que isso acontece o tempo todo, não acontece? E aconteceu, está acontecendo. Devem ter mais ou menos 80 guerras acontecendo simultaneamente no planeta inteiro. Umas a gente já esqueceu de contar. No futuro também continuarão existindo. Os sinais do céu e da terra é o jeito bíblico de interpretar como Deus pode nos enviar sinais, mas depois que a gente colocou satélite em cima da órbita, a gente viu que tem a ver com a meteorologia, com o tempo. Sempre aconteceu terremoto, sempre aconteceu furacão, sempre aconteceu um monte de coisa. Então qual é a mensagem? Ficar de braços cruzados esperando Deus resolver isso? Não, a mensagem é o contrário. É entender que na dinâmica dos acontecimentos eu preciso fazer uma escolha. Qual é a minha escolha? Participar e fazer parte do segmento de Jesus, que me identifica com Ele, e ao me identificar com Ele, eu me torno seu discípulo. E o discípulo faz o que com relação ao mestre? Segue, faz o que o mestre disse. Portanto, a decisão para o reino de Deus, que encaminha para o fim dos tempos, é uma decisão ética. Tem a ver com valores, tem a ver com escolhas. E quando eu faço essas escolhas, eu estou implicado nelas, eu entendo a dinâmica do reino de Deus. E é por isso que eu vou entender que na minha vida, o que acontece de desafio, o que acontece de problema, mas também o que acontece de vitória, o que acontece de coisas boas, tudo pode ser interpretado a partir da dinâmica do meu seguimento a Jesus. E aí eu termino homenageando e dizendo aquilo que o saudoso Papa Francisco sempre quis dizer. E às vezes a gente não entende. Tudo bem quem não consegue entender, a gente não é obrigado a entender de tudo.
Mas o problema é quem não quer entender. Aí é dureza. O Papa Francisco institui a Jornada Mundial dos Pobres em consonância com o que está escrito no Evangelho. Mas muitos outros papas já fizeram a mesma coisa, em outras épocas. Em 1891, Papa Leão XIII institui uma encíclica, o ensinamento do magistério, chamado Rerum Novarum. O latim se traduz assim, das coisas novas. Dizendo lá em 1891, olha, solução para o que está acontecendo aqui na Europa, porque o radar era Europa, né? Aonde crianças trabalham nos altos fornos por 10 horas seguidas, não existe nenhuma regra de trabalho, não existe nada, isso não pode acontecer. Mas a solução também não está naquilo que já havia sido colocado antes, no Manifesto Comunista, também não é a solução. A solução está em colocar no homem o centro e a dignidade da sua vida, que é o valor do trabalho. E olha que legal como é que é a igreja. 134 anos depois, o Papa que substitui Francisco é Leão XIV, que se inspira em Leão XIII, porque os desafios agora são próximos aos desafios do final do século XIX. Se no final do século XIX era a Revolução Industrial, que agora se chama Revolução 1.0, agora nós estamos na Revolução 4.0, que é do digital, da inteligência artificial, onde milhões de empregos simplesmente vão evaporar, porque não existirão mais. E ele vai reafirmar novamente a dignidade do trabalho. E quando o Papa Francisco, seu predecessor, institui a Jornada Mundial dos Pobres, ele quer dizer assim, a pobreza não é culpa de Deus, é só responsabilidade nossa. E mesmo que ela sempre existiu e continue existindo, ainda que o ideal não seja nas proporções que vemos, porque muita gente não quer mexer na sua vida, esta responsabilidade é nossa. E não podemos colocar na conta de Deus o que não é dele. E se colocamos o que é nossa conta na conta de Deus, tudo vai continuar do mesmo jeito. Porque até certo ponto, dando a graça dele, ele está no comando. Mas quase nada do que está ao nosso alcance, ele não comanda, está conosco. Isso é que a gente chama de escatologia, isso é que a gente chama de como o cristão católico interpreta o fim dos tempos. O fim dos tempos é uma dinâmica processual contínua. Apesar de que, se a gente não cuidar bem desse planeta, ele vai nos engolir. E aí, se a gente tiver como conversar lá no céu, que eu também não sei, nem a teologia respondeu essa pergunta, aí lá nós vamos dizer uns para os outros assim, pois é, avisado a gente foi, alertado a gente foi, mas nós não fizemos nada. E aí? Pois é, agora acabou. E aí? Pensamos que o Senhor então nos ajude nesse final do ano litúrgico, então próximo domingo é festa de Cristo Rei, exatamente para reafirmar que Ele é o Rei do Universo e nós, como seus súditos, somos mais que súditos, somos seus seguidores. E proclamar o reinado de Deus na humanidade é proclamar o advento da sua palavra, palavra que nos move, que nos tira da imobilidade, que nos faz optar pelo seguimento, que nos tira da inanição absoluta e faz a gente segui-lo cada vez mais. E aí no outro domingo estaremos juntos vestidos de roxo, já preparando a sua primeira vinda, o Natal do Senhor. Estejamos juntos com muita coragem, com muita força, com muita fé e com muita esperança. E não tenhamos medo de nenhum discurso apocalíptico, vamos ficar vacinados de muitos discursos de fim, de tristeza, de baixo astral, né? Os muros, às vezes, de vez em quando, o povo pinta assim, Jesus está voltando. Ele está voltando, Ele volta o tempo todo no seu coração, Ele volta o tempo todo em sinais. Ele está voltando, é isso mesmo, é no gerúndio.
continuamente Ele volta e nos dá uma outra oportunidade de começar de novo, de refazer o caminho, de pedir perdão pelo que não foi feito e de tentar mais uma vez. Como disse o poeta Raul, tente outra vez, sempre mais.